Olá, boa noite a todos. Eu estou aqui com a presença do nosso querido Wilbur Piquerig. É um prazer sempre ter ele aqui. Era para essa live ter acontecido semana passada, mas a minha internet estava muito instável, né? E aí eu pedi para atrasar uma semana e o Wilbur ele aceitou tranquilamente. Antes da gente começar a lançar nossas perguntas para ele, eu quero estar compartilhando os links. E eu peço que você que vem assistir essa live se inscreva no canal do Wilbur. Ele já está com 1.200 inscritos, né? 1.230 mais ou menos. Então, você que vai assistir essa live, na descrição do vídeo, dessa live, você encontra o canal do Wilbur Piquerig. Então, se inscreva lá, acompanhe os vídeos, comente. Fala assim, ó, cheguei por causa do Adolfo Euclair. Wilbur, como é que o senhor tem passado essa semana aí? Trabalhando, moço. Eu estou aqui para trabalhar. E quais projetos? Quais são os projetos? Qual está terminando? Quais são as coisas que vão vir para a gente aí? Bom, neste momento, eu estou procurando acessar o maior número possível de representantes da família 35, livro por livro, para realmente definir de forma definitiva a exata redação original, livro por livro. Já fiz Atos, já fiz João, e no momento estou terminando Romanos, porque havia sempre 3, 4, 5, alguns lugares no livro onde havia uma divisão interna dos representantes da família. Às vezes era só uma variante com 10%, 20%, 30%. Aí, mas eu quis consultar só naqueles lugares assim o maior número de representantes possíveis, número possível, para matar a charada, que deixar a questão assim totalmente definida quanto às evidências disponíveis no momento. Eu quero agradecer o Instituto lá na Alemanha, a INTF, bem como também tem um outro site dos Estados Unidos que coloca imagens digitais de manuscritos. Então, me valendo desses dois recursos, por exemplo, em Atos, eu pude achar 91 representantes da família em Atos. Em João, eu fui ver 230, porque nos evangelhos tem muito mais manuscritos do que nos demais livros. Então, é isso aí que estou fazendo. Perfeito. O Edgar Brilhantes, ele perguntou o seguinte, se puder falar sobre o Novo Testamento que sairá este mês, que Novo Testamento vai sair este mês por alguma editora? Tem alguma coisa assim? Não entendi muito bem. Eu estou... as dúvidas que existem simplesmente é de uma... Não, é assim, se puder falar sobre o Novo Testamento que sairá nesse mês. Obrigado. Essa foi a pergunta. Ok. É isso que eu estou falando. Que vai sair nesse mês. Isso. Eu não tenho nenhuma notícia mais atualizada. Eu estou pendurado que nem vocês. Lamento muito. Eu também estou pendurado aguardando uma notícia final. Mas aí vai sair o Novo Testamento, o senhor vai publicar em português ou vai ser o Novo Testamento grego mesmo? Bom, o Novo Testamento grego já foi submetido a uma editora chamada Semeadores. A minha tradução para o português, bem como a minha tradução para o inglês, nós tensionamos publicar por outro meio. Parece que existe mesmo no Brasil, eu achava que não existia, mas parece que existe agora um negócio que faz self-publishing e que tem print on demand, essa questão. Porque qualquer editora obriga você a comprar assim uma primeira tiragem de 500 cópias ou 1.000 cópias, ou como seja. E a grande vantagem de print on demand é que você não tem que comprar sequer
uma cópia adiantada, porque cada pessoa que quer paga o número de cópias que quer e a máquina imprime esse exato Não. número e acabou. Então, não me lembro agora do nome é uma coisa assim, alguma coisa de escritores e de autores assim. Eles estão fazendo aqui no Brasil o que a Amazon faz nos Estados Unidos e nós entendemos por bem nos valer desse recurso, já que existe no Brasil, e com isso permitindo o nosso bom Deus, dentro de um futuro não tão longo assim, tanto o grego como o português como o inglês serão compráveis assim no Brasil com real, quer dizer, sem ter que pagar frete internacional. Graças a Deus, né? Porque o dólar quase R$ 6 aí, pelo amor de Deus, né? O Célio Ramos, ele está perguntando quantos livros o senhor tem em língua portuguesa, né? Para lançar, ainda vai ter para lançar alguns, mas quantos livros o senhor já traduziu, já tem em língua portuguesa para o público brasileiro? Bom, há muitos anos, a CPAD publicou um livro Guerra Espiritual, Estratégias Missionárias de Cristo, mas isso eles pararam de imprimir há muitos anos, não está mais disponível. Agora, mais recentemente, eu publiquei em português. Então, aqui, deixa eu mostrar, se não quero derrubar aqui nada. Tá. Bom, naturalmente, aqui está o Novo Testamento em português, segunda edição, que é o Novo Testamento completo com 54 artigos no apêndice. A primeira edição era só os 4 evangelhos, agora está completo. Tem também, Deus preservou o seu texto. Exatamente apresenta as evidências a favor da família 35. Por que eu digo que Deus utilizou essa linha de transmissão para preservar a exata redação original? Também resolvi, já que a CPAD parou com o outro livro, eu ampliei, eu peguei, atualizei e acrescentei outros artigos que não estavam antes neste livro, que é Guerra Espiritual Bíblica, a vida cristã como deveria ser. Então, no momento, são esses os 3 livros em português que estão disponíveis no mercado, no caso, todos publicados pelo Amazon nos Estados Unidos. A Amazon também publica todos os meus livros na Inglaterra, no Japão e na Austrália. A dificuldade, naturalmente, é a frete, que é muito cara. Desses 4 lugares onde eles imprimem, publicam meus livros, mas o mais perto é os Estados Unidos, quer dizer, onde o transporte é mais curto, né? E suponhamos, portanto, que o que você tem que pagar é menos, mas mesmo assim é salgado demais, e então nós queremos que ao menos o Novo Testamento, tanto em português como em grego, estejam disponíveis no Brasil, quer dizer, publicados no Brasil, para não ter essa frete assim tão elevada. Perfeito. Ô, Igor, não pode se esquecer desse que o senhor também cooperou, né? Que é a Família 35, que é um livro seu em coautoria com Marcelo Freitas, né? Sim. Eu nem tenho uma cópia do português, eu tenho uma cópia em inglês. É uma mera tradução, letra por letra, desse aí. Sim. Agora, essa edição em português é totalmente na mão do Marcelo Freitas, então eu não apito nada. Agora, a mesma coisa em inglês, sim, foi publicada pela Amazon nos Estados Unidos. Perfeito. O Edgar Brilhante está falando que tem o prazer de ter um Novo Testamento do completo em português do senhor. Amém. Louvado seja Deus, que seja uma bênção para o irmão. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta bem interessante. Essa pergunta eu que queria fazer. O senhor parece que estava dialogando com a galera da BV Books, né? Não sei como que está o andamento, se o senhor pode falar qual livro vai ser por lá, se vai sair, ou sem notícias.
a dificuldade é que eu não aceito terminantemente assinar um contrato que joga em cima de mim todos os problemas jurídicos que possam acontecer. Isso eu absolutamente não aceito. E nenhuma editora vai querer um contrato sem isso. Então, eu entendo que provavelmente, no fim, não vou publicar nada com o BV Books, não é uma crítica, simplesmente todas as editoras são assim, fazem assim. Eu entendo por que eles têm que fazer assim. Porque, como eu estou guerreando com Satanás há muitos anos, eu sei que se eu fizesse aquilo, ele iria aproveitar para meramente me embrulhar. Quer dizer, seriam casos jurídicos totalmente pífios, totalmente improcedentes, totalmente estúpidos, mas só para me embrulhar. E Satanás não tem vergonha mesmo, não. Não tem nada baixo demais para ele. Então, por esse motivo, é provável que, de fato, eu acabe fazendo tudo com o Print on Demand e não com o BV ou outra editora qualquer. Perfeito. Temos um leigo aqui fazendo uma pergunta aqui, né? Pelo que eu vi, o Wilbur é adepto da família 35. Por que a família 35? Não. O Wilbur Piqueri foi o cara que desenvolveu a família 35. Você não está falando com um cara que segue, você está falando com o bichão que propôs. Ele que propôs a teoria da família 35. E eu sou o pai da família 35. Estamos falando com o paizão aí. Então, já que o senhor é o pai, explica o filho para nós. Bom, você querendo realmente as evidências desfiladas, pode ou comprar, não querendo comprar, não tem obrigação. Você pode acessar meu site, front.com.br, e baixar gratuitamente. Todos os meus livros estão gratuitamente disponíveis no meu site. Não estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para promover o reino de Cristo na Terra. Então, mas esse livro tá também o mesmo título, explica tintim por tintim por que eu digo que Deus utilizou a família 35 para preservar a redação original do Novo Testamento. Agora, acho que em outro momento eu já falei como é que, quer dizer, há 20 anos atrás, como é que Deus me dirigiu, me conduziu para eu entender, eu começar a trabalhar com essa família. Eu posso dar uma outra pincelada se você quiser ouvir. É sempre bom, pode ser cansativo para o senhor, mas é sempre bom dar uma revisada, porque sempre tem gente nova chegando no canal, então é sempre bom estar recontando, né, como o senhor chegou. Do começo, como é que o senhor chegou? Ok. Né, na família 35. Como eu tenho prazer de falar sobre isso, então não tem problema. Temos que voltar a 1980, mais ou menos. A primeira edição disto aqui, The Greek New Testament, According to the Majority Text, Zane Hodges, Arthur Farstad. Se você abrir aqui no começo, você vai achar meu nome aqui como um colaborador. Tá, então, é preciso entender que até 1982 não existia texto majoritário. A única coisa que pessoas que não gostavam do texto crítico, chamado assim, de fato, um eclético curso de detalhes, a única opção era, de fato, o texto recebido, que era o Novo Testamento da Reforma Protestante. Mas Zane Hodges, então, começou a trabalhar com a preparação de um texto majoritário a partir do trabalho de Herman von Soden. Tudo bem, eu colaborei um pouco, mas quem realmente comandou a coisa toda foi Hodges. Farstad era empregado da Thomas Nelson, que acabou publicando. Aliás, ele foi redator-chefe do New King James Version, ou da New King James Version, em português. Então,
a questão é que o trabalho de Van Soden é muito imperfeito, mas era um grande avanço. Quer dizer, ele cotejou dúzias até centenas, dependendo das passagens assim, de manuscritos, coisa que nunca antes tinha existido, e o que Deus usou e que permitiu que eu começasse a entender foi exatamente o trabalho dele na passagem da mulher adúltera, em João capítulo 8, que ele disse que tinha cotejado mais de 900 manuscritos nesses 12 versos, de capítulo 7, 53 até capítulo 8, verso 11. São 12 versos do caso da mulher adúltera lá, João. E aí, você precisava dispor de uma cópia de Roger Farter, mas o aparato crítico em qualquer outro lugar era muito pobre, porque era o que tinha. Mas, de repente, nesses 12 versos, o aparato crítico aqui mudou totalmente. Que Van Soden disse que descobriu ou conseguiu isolar ou identificar 7 famílias de manuscrito ou linha de transmissão diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo que 5, 6 e 7 eram os 3 grandes, cada uma dessas famílias tinha mais de 200. Os primeiros 4 eram pequenos, assim, tem 20, 30, coisa assim. Aí, eu pude ver, então, a Hodges se baseou, assim, certamente no trabalho de Van Soden e reproduziu, assim, tintim por tintim, exatamente o que Van Soden disse, que família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acontece que só nesses 12 versos, as 3 grandes famílias, 5, 6 e 7, tem 31 jogos de variantes, onde um ou outro sai. Quer dizer que esses 31 jogos de variantes são determinantes para qualquer trabalho com essas 3 famílias. Aí eu fui vendo e tinha, não sei, mais de 10 lugares onde família 5 e família 7 estavam juntos contra a família 6, e ao mesmo tanto, ou mais ainda, onde família 6 e família 7 estavam juntos contra a família 5, mas nenhum só caso onde 5 e 6 estavam juntos contra 7. Nunca. Aí, como eu já estudei matemática um pouco também na universidade, eu disse, 2 mais 2 são 4. Obviamente, a família 7 é o denominador comum. Portanto, é mais velho, mais antigo e melhor do que os outros 2. Isso porque os outros 2 nunca juntaram contra 7. Se tivesse, aí seria diferente, mas não. Então, isso, obviamente, como é que a família 7 era a espinha dorsal, e 5 saiu um pouco daqui, 6 saiu um pouco dali, mas nunca os 2 saíram juntos ao mesmo tempo. Aí eu disse comigo, bom, então, nesses versos, é a família 7 que é a melhor família. Os primeiros 4 são pequenos e, na verdade, são baseados nos 3 grandes. Isso é outro assunto. Aí, não é que no livro de Apocalipse, eu tenho aqui também, temos 2 volumes publicados por Herman C. Hosker. Foi em 1925 que ele publicou aquilo. O Van Soden tinha publicado o seu trabalho em 1916, 15, 16, 17, que ele publicou em pedaços, que são 4 volumes, é muita coisa. Então, mas Hosker, mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, que dificultou, assim, por isso ele não pôde ter acesso a todos os manuscritos, mesmo assim, de uns 300 manuscritos que nós conhecemos hoje, que tem
tem o Apocalipse, ele conseguiu cotejar 220, que foi uma façanha, considerando que ele estava durante a Primeira Guerra, tá doido? Só que ele publicou tintim por tintim o resultado do cotejo desses 220 manuscritos para o livro de Apocalipse por inteiro. Agora, obviamente, o livro de Apocalipse é muito maior do que os 12 versos da mulher adúltera lá no João 7. Tá. Não sei por que cargas d'água, quer dizer, o Hosker identificou 9 linhas de transmissão. Não sei por que cargas d'água, mas Zane Hodges resolveu só colocar 5. Dos 9, colocou 5. O que eles dão A, B, C, D e E. Depois eu pude correr atrás, e agora você que compra o meu Novo Testamento, eu estou aí com todos os 9. Mas naquele tempo eu não... Acho que eu não tinha comprado ainda os 2 volumes de Hosker, agora eu tenho isso, mas eu fui vendo, então, o aparato crítico, que lá em Apocalipse também era totalmente diferente. Era baseado no trabalho de Hosker, e todas as variantes eram em termos das 5 famílias. A, B, C, D, E. Aí eu fui vendo. E A e B geralmente trabalhavam juntos contra C, D e E. E D e E geralmente trabalhavam juntos contra A, B e C. Só que C estava sozinho. Mais de 100 vezes você tem A, B e C contra D e E, e outras mais de 100 vezes você tem C, D e E contra A e B. Mas só tem 8 vezes onde A, B, D, E vão juntos contra C. Aí eu disse, é o mesmo quadro que a gente tinha na mulher adúltera. 3 grandes linhas, quer dizer, A, B, C e D, E. E, novamente, quer dizer, com alguns poucos, quer dizer, 8 casos contra mais de 100 dos outros 2, então, estamos diante da mesma quadra. Obviamente, a família C é a mais antiga e, portanto, é a melhor do que a B ou DE. Aí eu fui ver quais eram os manuscritos que faziam parte do M7 lá na mulher ou MC em Apocalipse. Eram os mesmos manuscritos. Aí eu somei 2 mais 2 e outra vez deu 4. Eu disse, epa, se essa família é a mais antiga, a melhor lá em João, e é também a mais antiga, a melhor em Apocalipse, quem sabe não será a melhor em todo o Novo Testamento? Foi aí que então que eu comecei a correr atrás de manuscritos que faziam parte dessa família, dessa linha de transmissão, e me valendo de trabalho feito por outros. Por exemplo, Scrivener, que era contemporâneo do Westcott Hort e de John William Burgon, mas também era mais colega de Burgon lá, 1870, 80, aquela época. Esse Scrivener era erudito, assim, catedrático mesmo de crítica textual no Testamento e estudo dos manuscritos. Inglês, e acontece que no museu o Museu Britânico, hoje chama Biblioteca Britânica, em Londres, mas tem centenas de manuscritos no Testamento. Então, foi fácil ele ir lá e pegar aleatoriamente, sem saber, sem qualquer manuscrito, sem saber de que tipo seria, nada. Ele cotejou por volta de 50. Só que ele publicou os resultados. John William Burgon cotejou também, mas nunca publicou. Aí nós perdemos esse trabalho, infelizmente. Mas eu pude me valer, consegui, então, comprei livro, cópia do trabalho de Scrivener,
E aleatoriamente, mas acontece que nesses 50 ele pegou 3 ou 4 que são da família que hoje eu chamo de família 35. Aí eu comecei a trabalhar com esses 3 ou 4. Mateus, Marcos, Lucas. Os manuscritos que fazem parte da família 35 são tão cuidadosamente elaborados, são tão coerentes internamente, que só com 3 ou 4, isso é incrível, isso é com qualquer, quer dizer, texto chamado alexandrino seria totalmente impossível. Nenhuma outra linha de transmissão faz isso. Mas essa família que eu chamo 35, só com 3 ou 4 você consegue bolar um arquétipo provisório. Claro que é provisório, mas provisório. E dá uma base, porque se você vai cotejar manuscritos, você utiliza algum texto como a base, você está comparando o manuscrito com algum texto para, então, poder dizer onde é que diverge e tal, poder. Mas, obviamente, se você tem um texto base que é o mais próximo do manuscrito que você está cotejando, você vai ter muito menos serviço. Se o texto base é muito diferente, você vai ter centenas de casos em vez de dúzias. Então, pulei. Aí comecei a ir atrás, procurando. E mesmo trabalho feito por pessoas que são do outro lado, pessoas mesmo que nem creem que seja a palavra de Deus, etc. E tal, mas se essas pessoas cotejando manuscritos, ao menos colocarem honestamente o resultado, isso é uma coisa empírica, isso é evidência sólida que nós podemos utilizar. Quer dizer, o que o sujeito pensa ou crê é outro assunto, contanto que ele tenha trabalhado honestamente. Ok. Tem um instituto em München, na Alemanha, que começou com uma série que se chama Text und Textwort. Eles pegaram, assim, um número reduzido de jogos de variantes, mas cotejaram, assim, quase todos os manuscritos. Eles têm microfilmes de mais de 5.000 manuscritos lá. Eles trabalhando com esses microfilmes, então... Olha, eu tenho isso completamente. Eu tenho eles já terminaram o Novo Testamento, menos a segunda metade de João. A primeira metade, sim, a segunda metade está por fazer. O resto, inclusive, Apocalipse, está tudo feito. Então, aquilo me foi de grande valia, porque o Mateus só fizeram 50, 54, foi pouco demais. Mas em Marcos, por exemplo, eles fizeram mais de 100 jogos de variantes, e esse número de variantes é suficiente que, entre esses mais de 100, tinha 3 ou 4, não me lembro bem, 5, onde a família 35, que eu chamo, o Mansour chamou de KR, que seria... Ele achava que era uma revisão feita do texto Koiné dele, que é o texto bizantino hoje em dia. Não é, isso é uma completa falsidade, mas deixa para lá. Em Marcos, por exemplo, só esses mais de 100 casos, mas o pessoal cotejou 1.500 manuscritos, de um total de 1.700. Aí, isso é um universo, assim, monstro, quer dizer, praticamente matou a charada, quer dizer, já vai... Você, mesmo os outros 200 não vão fazer diferença muito se você tem 1.500. Quer dizer, isso é muito importante, porque cotejaram mesmo esse número de manuscritos. Aí, 3 ou 4, apareceu a família 35, e com isso eu pude identificar outros manuscritos que fazem parte da família. Aí, então, eu fui vendo também Mateus, Lucas, tal e tal, em outro lugar. Aí, às vezes, o manuscrito é só aqui, não é lá, tudo bem. Mas aí fui vendo quais eram os manuscritos que eram da família de fora a fora. Nas 7 cartas gerais,
esse instituto na Alemanha, lá foi mais ou menos naquele tempo, assim, na virada do século, começaram a publicar o que eles chamam de edício crítica maior. Eu tenho também a série completa aqui, mas começaram com as 7 cartas já, são cartas curtas, não? Esse edício crítica maior tem uma abordagem totalmente diferente. Ao passo que um Texfer pegava só um número reduzido de jogos de variantes, mas para esses jogos cotejaram todos os manuscritos que eles dispunham. O edício crítica maior faz diferença. Eles pegaram um número reduzido de manuscritos, mas cotejaram completamente, de fora a fora. Isso aí é, outra vez, evidência concreta, empírica, sólida, nós podemos trabalhar com isso. Então, como essa turma lá na Alemanha sempre desprezou o texto bizantino, o fundador, o grande chefe, o Kurt Aland, que já morreu há mais de 20 anos, mas ele dizia certamente que os manuscritos bizantinos não serviam para nada, quer dizer, não tinham nada a contribuir na busca pelo texto original. A nova geração lá atualmente mudou muito nessa postura, não falam dessa forma mais. Mas antigamente era assim. Então, naturalmente, quem tem essa mentalidade, eles escolheram exatamente os manuscritos que eram mais assim dispersos, mais independentes, coisa e tal. E com isso, naturalmente, evitaram os manuscritos da família 35, porque eles são muito coerentes, internamente consistentes, tanto é que o pessoal sempre lá disse que é um texto controlado, porque nunca puderam dizer quem fez o controle, porque é uma mentira. Não existe nenhuma força humana capaz de controlar. Olha, eu tenho manuscritos de ótima qualidade de 5, quer dizer, da família 35, de 5 séculos diferentes, quer dizer, o século XI, século XII, século XIII, século XIV e século XV, e esses manuscritos de mosteiros isolados, salpicados ao redor do mar Mediterrâneo, do mundo Mediterrâneo. Manuscritos isolados, pendurados em cima de um pão de açúcar. Eles gostavam lá porque era mais fácil de defender. Agora, moço, a Igreja Católica Romana não poderia nunca fazer isso porque eles desprezavam o texto grego. Desde o terceiro século, eles usavam só o latim. Então, a Vulgata Latina era a Bíblia oficial da Igreja Romana. Estavam nem aí com o texto grego. Então, quem realmente preservou o texto grego através dos séculos foi as igrejas ortodoxas do Oriente. A igreja grega, siríaca, armeniana, até mesmo russa, enfim. Mas, diferentemente do texto da Igreja Romana, que tem um chefão, o Papa, as igrejas ortodoxas nunca tiveram um chefão, nunca tiveram uma autoridade centralizada única. Eles tinham metropolitanos, assim, regionais, que colaboravam, coisa e tal. Mas simplesmente não existia nunca nenhuma autoridade humana capaz de controlar o que estava acontecendo em mosteiros isolados ao redor do mundo mediterrâneo durante 5 séculos. Simplesmente nunca existiu nenhuma força humana com essa competência, capacidade, nunca. Então, se os manuscritos da família 35 foram controlados pelo Espírito Santo, porque homem simplesmente... Mas esse pessoal do outro lado, que não acredita no Espírito Santo, não acredita que no Testamento seja Bíblia em nada disso, então,
Mas eles vivem de, mas eu tenho controlado, mas nunca dizem por quem. Por uma razão muito simples, não podem, não existe. É uma mentira, é uma falsidade. Nunca houve nenhuma assim entidade humana capaz de fazer isso. E daí o seguinte, como a essa coerência interna dos manuscritos, grosso modo, tem outros também que são mais relaxados, mas foi possível eu ir identificando. Então, eu já identifiquei perto de 300 nos evangelhos, então 90 em Atos. Estou trabalhando agora em Romanos, já tenho 80, pode ser mais. Nas 7 cartas gerais, são já 83, 84, que são da família. Em Apocalipse, que tem um número menor de manuscritos, a totalidade é de uns 300, mas já temos pelo menos 43 que são da família. E exatamente foi possível essa identificação porque por causa dessa coerência interna, quer dizer, há muita pouca divergência interna. Então, no momento, trabalhando com Romanos. Acho que tem 7 lugares onde tem divisão de pelo menos 10%. 7 lugares no livro do tamanho de Romanos. E qual é a dificuldade? Geralmente é a diferença de uma letra. Uma letra. Ou então uma palavra curta, assim, de 2 letras, 3 letras. Não muda o sentido. Às vezes é meramente uma grafia alternativa da mesma palavra e assim por diante. Então, a família 35, como eu denomino, se distingue de todas as demais famílias conhecidas por essa qualidade interna, essa coerência interna. Nenhuma outra família chega nem perto disso. Aí eu digo, entre outras coisas, se o Espírito Santo fosse querer assim preservar o Novo Testamento, que veículo ele iria escolher para essa façanha, esse ofício, esse trabalho? Ele não iria escolher exatamente as pessoas com uma mentalidade desse tipo, uma mentalidade reverente diante do texto, querendo realmente fazer o melhor possível? Não seria isso que o Espírito Santo iria escolher? Eu imagino que sim. De qualquer forma. Está aí. Eu sou perigoso. Você me larga, aí eu vou correndo. Não, mas é uma honra ter o senhor ouvindo aqui. Já estamos em 40 minutos de live. Tem 2 perguntas que eu gostaria que o senhor respondesse. Uma é essa aqui, o Paulo Rogério. Eu tive e estou tendo dificuldade agora também de entender o que é esse tal 5, 6 e 7, e A, B, C, D. O que seria? São as famílias de transmissão? Se sim, o que são famílias de transmissão? O senhor poderia explicar isso para nós? Que a galera... Exatamente isso. 5, 6 e 7 é na mulher adúltera, aqueles 12 versos, são linhas de transmissão, são famílias de manuscritos que têm o mesmo DNA, têm o mesmo perfil, que trazem o mesmo jogo de variantes que distingue essa família de outra família que tem outro jogo de variantes. Então, na mulher adúltera, 5, 6 e 7 são 3 grupos de manuscritos que têm um perfil, um mosaico distinto que separa 5 de 6 e de 7. E outro perfil que separa 6 de 5 e 7, e outro que separa 7 de 5 e 6. Então, a mesmíssima coisa em Apocalipse, só que aí é mais complicado, que aí são 5, sendo que A e B são 2 linhas de transmissão, mas que trabalham muito juntas. C, que anda sozinho, ou quer dizer, tem o seu perfil sozinho, aí D e E que costumam trabalhar. Então, o uso de A5, 6 ou 7, o ABC, isso é totalmente arbitrário.
meramente arbitrário, mas você tem que dar nome aos bois, senão você não consegue falar a respeito dos bois. Então, é isso aí. No Apocalipse, no aparato de Hodges e Farstad, ele colocou meramente 5. Hosker realmente isolou 9, mas o Hosker só colocou 5. Ele colocou MA, MB, MC, MD, ME. Quer dizer, M é majoritário. A primeira letra da palavra majoritário, M. Então, é isso. Quanto ao Apocalipse, o grupo A é, de longe, o grupo maior. É bem maior, não é uma maioria absoluta, mas é uma maioria simples, uma pluralidade, como diríamos em inglês. Aí, em segundo lugar, seria realmente C, o grupo C, que eu tenho uns 43 representantes. Aí, o grupo E, que é seguido, então, por D e, finalmente, B. B é o menor, só tem uns 10. D tem 15, 16. E tem 35. C tem 40 e tal. A tem perto de 80, talvez, dependendo. Só que A tem muita divisão interna, pelo menos 5 divisões internas, o que dificulta realmente você falar dessa família. Então, é isso aí. Posso dar uma explicaçãozinha um pouquinho mais didática do que o senhor... É a mesma coisa que o senhor disse, só que um pouquinho mais didática. Imagine um manuscrito, o Paulo Rogério. Imagine o manuscrito original, o autógrafo. Ele foi copiado por 5 pessoas diferentes. Aí dessas 5 pessoas saíram o quê? 5 cópias. Dessas 5 cópias, uma vai para o Egito, outra vai para a Europa, outra vai para a África, outra fica em Jerusalém, outra vai lá para a China. Lá vão se desenvolver, essas cópias elas vão ter filhos. E esses filhos eles vão ter variantes textuais, como o Wilbur Piquerigui falou. Leituras que só se encontram naquele grupo de manuscritos. Então, aí eles são nomeados dessa forma. Então, seria mais ou menos desse jeito. E cada autor, ele nomeia de um jeito, que nem o von Soden utiliza o M, como o Wilbur Piquerigui explicou. A galera aqui do texto majoritário, né, dos Anderson Rodrigues aqui, eles utilizam números 1, 2, 3, 4, né? O senhor nomeia como? O senhor não nomeia o conjunto de manuscritos, né? Na família 35. No aparato crítico do senhor, né? No meu aparato crítico, eu meramente uso F com um 35 elevado, mas em negrito, para representar a família. Porque, como já disse, a família é muito coesa, então não há por que você alistar individualmente 35 manuscritos. Para quê? Quer dizer, dizem tudo a mesma coisa, então você coloca um símbolo para representar a família, a totalidade. Agora, arbitrariamente, no meu aparato crítico, no meu texto grego, eu citei individualmente manuscritos unicamente dos primeiros 5 séculos. Então, você só vai ler Papiro 66, Papiro 75, Codex Aleph, Codex A, Codex B, Codex C, Codex D. Codex W, eu coloquei também Codex N, de navio. O pessoal joga para o 6º século, mas eu acho que era do 5º. Deixa para lá. Mas, então, manuscrito individual, eu só cito dos primeiros 5 séculos, como disse. Fora isso, eu uso meramente uma porcentagem. Então, eu digo 1%, 2%, 10%, 20%, 50%, conforme dependendo, naturalmente, dos trabalhos disponíveis no mercado, trabalho que já foi feito por outrem, assim por diante. Só que a família 35 eu garantido, porque eu já cotejei. Perfeito. Só mais um adendo ainda dentro desse assunto. Por exemplo, é interessante que o aparato crítico do texto majoritário, ele trabalha com famílias, né? Ele não trabalha com manuscritos individualmente. A não ser que seja o Sinaítico, Vaticano, Efraimita, Beza
e, claro, um manuscrito outro, um papiro outro. Mas, no geral, pelo que eu entendi do texto majoritário, o enfoque deles foi trabalhar a questão de grupos maiores de famílias. Então, você vai ter o majoritário, majoritário A, majoritário B, majoritário C, majoritário D. Você vai ter lá o símbolo de egípcio para representar a família egípcia e assim vai. Então, eu percebi, ou eu sinto isso, que, que, que o aparato político do texto majoritário ele trabalhou nesse sentido, né? Porque eles também, senão ficariam um aparato muito extenso, né? Eu acho que não era o foco na época, né, Wilbur? Não, de fato, eu copiei o Rogers. Você vai ver que ele também cita somente papiro 66, papiro 75, os manuscritos A, Aleph, A, B, C e D, só. Eu copiei essa prática. De fato, depois ele usa um símbolo representando o suposto texto alexandrino. Aí ele usa um M para o texto majoritário, só que se é massivo, se é 90%, então é um M grosso, se é dividido, é um M mais fraco. E quando é dividido mesmo, ele coloca um pequeno PT em cima, que é em parte. Então, é isso aí, de fato. Antigamente, o texto Nestlé tinha um símbolo para o suposto texto ocidental também, mas o ocidental é praticamente Codex D. Então, há muitos anos, mesmo antes de Alato, a série Nestlé largou de mão esse negócio de um símbolo para o texto ocidental, ficando só com mesmo o alexandrino e o texto majoritário. Perfeito. O Paulo Rogério, ele mesmo acabou de agradecer, ele falou que agora ele entendeu, né, o que estava rolando, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Aí temos a última pergunta da noite, que é o seguinte: quais são as dicas que o senhor dá para quem está iniciando no estudo do grego? Quais são as dicas que o senhor dá, assim, que o senhor usou, que o senhor dá? E eu esqueci de perguntar, o senhor já deu aula de grego alguma vez ou o senhor sempre estudou grego para si mesmo e desceu a lenha na crítica textual? Bom, se a questão é meramente como aprender o grego do Novo Testamento, na verdade, há muitos anos eu filmei em Mogi das Cruzes, num lugar chamado Abecar, que eles têm um seminário teológico, mas é por extensão. Mas eles tinham, assim, 3 ou 4, meia dúzia de alunos. Eu fiquei lá umas 3 semanas. Eu filmei, então, 2 cursos de semestre, de 15 horas, quer dizer, grego 1 e grego 2. Com isso, eu ensinei mesmo a língua grega. E aí fiz um terceiro, onde mostrei como fazer exegese do texto grego. E esse terceiro é um dos poucos que existe no Brasil, que pouca gente fala de como se faz exegese. Agora, eu não tenho mais uma cópia que eu emprestei para outrem, mas eu usei, e eu recomendo mesmo, uma gramática chamada Koiné, do reverendo doutor, professor Schalkwijk, Leonardo Schalkwijk. Ele foi reitor do Seminário Presbiteriano em Recife durante muitos anos. Agora está muito velho, está bem mais velho do que eu. Ainda vive, mas essa gramática era vendida em Minas Gerais, não era? Acho que era Viçosa, uma coisa assim. Mas, em todo caso, o Schalkwijk abordou a língua usando dicas da linguística. Eu sou linguista. E isso aí, em vez de você meramente ficar decorando cegamente, ele procurou assim arrumar ganchos para você poder colocar categorias diferentes num gancho, que com isso você conseguia assim agrupar as coisas e com isso entender melhor e mais facilmente as coisas. Então eu recomendo essa gramática, chama Koiné. Não sei se ainda existe no mercado, que isso faz 30, 40 anos que eu fiz e não me lembro mais.
quanto a isso, agora estou totalmente desatualizado. Eu sei que existem dúzias de gramáticas aí no mercado, geralmente em inglês, mas acho que tem alguns poucos em português também. A dificuldade não é a língua, a dificuldade depois é quando o pessoal quer entender qual é o texto que devem usar, aí que vem a dificuldade. Porque a língua é a língua, a língua é a língua, a língua é a língua, você tem que aprender a língua. Perfeito. Eu acabei de achar que a gramática é Francisco Leonardo Schauick, Pequena Gramática de Grego Neotestamentário, né? Pequena Gramática de Grego Neotestamentário, Francisco Leonardo. Você acha o PDF. É ele mesmo, Francisco Leonardo Schock, é ele exatamente. Perfeito. O Ilbura, o senhor comentou agora que falou sobre um pouco sobre... O senhor falou um pouquinho sobre sinaíticos, vaticanos. Live que vem, no ano que vem, o senhor poderia trazer para nós um estudo de 10, 15 minutos sobre esses 5 primeiros manuscritos, né, os 5 principais manuscritos usados no texto eclético, o senhor comentando especificamente sobre os sinaíticos, sobre os vaticanos, Infraimita, Beza, aí talvez sobre o Calamontiano, sobre o Codex Washingtoniano, que são os manuscritos mais antigos e que servem de base para a reconstrução do ponto de vista eclético. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre eles na live que vem? Já estou aqui combinando com o senhor o assunto da live que vem. Seria possível isso com a gente? Claro, tranquilamente possível, não tem problema. Perfeito. E para o mês de fevereiro eu já tenho um pedido para o senhor. O senhor falar com a gente sobre a questão dos papiros, né? Origem, quantos tem, os mais antigos. Trazer isso para a galera conhecer, onde consegue. Podemos fazer isso? Não, podemos. Não sei até onde isso vai levar. Todos os papiros são de má qualidade. Eu utilizo o papiro unicamente como prova de que qualquer leitura que dito manuscrito tiver, que essa leitura existia na idade daquele papiro. Que a qualidade dos papiros é lamentável. Todos, assim, de má qualidade, todos os papiros, não tem um deles que é de boa qualidade. Sobreviveram porque foram enterrados nas areias desérticas do Egito, né? Porque papiro é muito frágil. Estas mãos já trabalharam com papiro de cartonagem do Egito de 300 anos antes de Cristo. Agora, naturalmente, qualquer coisa de 2.300 anos vai ser frágil, mas eu tenho também uma folha de papiro feita recentemente, que eu posso usar para mostrar como, de fato, o papiro é uma coisa frágil. São tiras de junco, lado a lado. Bateu água, desmanchou. Um problema outro muito sério com os papiros é que, embora sendo um junco, embora sendo material vegetal, não tem poros, é impermeável. É curioso isso. Você acharia que é uma coisa vegetal? Não, não. O couro, sim, pergaminho, quer dizer, nós temos os pelos e o animal também, e cada pelo deixa o seu poro, mas papiro não. Então, o que acontece quando você escreve em cima de papiro, a tinta não adentra, não penetra, não. Fica seca assim, encrostado aqui em cima. Tudo bem, só que entendemos que o Novo Testamento sempre foi escrito em forma de caderno, nunca em rolo. Antigo Testamento sempre em rolo, Novo Testamento sempre em caderno. Tá, só que o que acontece com o caderno? Então, você tá com o caderno, você vai virando as páginas e, com isso, fatalmente, você faz isso com o material. E o que acontece? Então, você faz isso com o papiro, de repente, a tinta pula fora e não deixa vestígio.
nos pergaminos, assim, no couro, você raspa fora, mas penetrou e quase sempre deixa vestígio. Você pode ver, assim, quase, você pode decifrar o que foi a letra pelo que ainda sobrou. Papiro não fica nada. Zero. Então, você percebe que qualquer manuscrito em papiro era terrivelmente frágil. A palavra que eu quero, vulnerável. Vulnerável. Porque também pouca gente tinha dinheiro para conseguir uma cópia da palavra de Deus, então o que se fazia nas reuniões semanais, nos cultos semanais, era ler a palavra de Deus, quer dizer, a congregação toda teria uma cópia ou duas, então o pastor iria depois comentar o texto lido. Mas a questão exatamente é que cada vez que você lê, você está mexendo com as folhas, e se essas folhas são papiro, essa questão é muito, quer dizer, a questão de se os autógrafos foram escritos em papiro, se foram escritos em couro, essa questão é muito interessante, exatamente porque se, por exemplo, Mateus, que eu entendo que Mateus foi o primeiro livro católico que foi entregue ao povo, foi em 38, 8 anos após a ascensão de Cristo, está assim nos colofões. Se Mateus, porventura, só hipótese, se ele tivesse escrito meramente uma cópia de Mateus e em papiro, homem, até alguém tivesse feito 20 cópias, a coisa já estaria caindo aos pedaços, porque o papiro meramente não aguenta. Não aguenta. Aí eu fico aqui, então, como é que fez? Eu já defendo a tese de que realmente os autógrafos foram soltos em mais de uma cópia. Eu explico por que em outro lugar. Mas, exato, quer dizer, essa questão... Por que eu digo que todos os papiros existentes são de má qualidade? Porque só por isso que sobreviveram. Qualquer papiro bom teria sido acabado pelo uso. O papiro não aguenta, simplesmente não aguenta. Então, eu posso falar assim, mas para mim, o único interesse dos papiros é a idade. Prova que qualquer leitura que tem, por exemplo, papiro 66, é uma péssima, talvez a pior cópia que tem. Se não é a pior, só perde para Codex Dei. Então, quer dizer, o papiro 62 tem meramente 2 erros cada verso. Cada verso tem 2 erros. Isso é uma calamidade. Isso é simplesmente... Tá. Então, mas se foi feito em 200, qualquer leitura que papiro 66 tem, existia em 200. Para mim, esse é o único valor que papiro 66 tem. Qualquer leitura que tem, existiu em 200. Mas isso não diz nada quanto à qualidade da leitura, porque qualidade papiro 66 não tem nada. É uma péssima cópia. 2 erros por versículo, está doido, moço. Tem mais uma. Você não consegue ler uma coisa assim. Se você está lendo, assim, leitura devocional, você está querendo falar com Deus, você está querendo ouvir o Espírito Santo, você simplesmente não aguenta ler uma coisa com 2 erros por verso. A sua alma rebela. Eu digo isso porque eu estava cotejando um manuscrito, acho que foi em João, e os primeiros 17 capítulos, assim, é quase perfeito, mas o manuscrito é uma joia, é lindo. Só que os últimos 6 capítulos, coisas assim, foram rasgados e perdidos, e aí um segundo sujeito fez aquilo que nós chamamos de um suplemento,
copiou os capítulos perdidos, mas usando outra fonte, e aquilo depois foi encadernado junto. Aí eu terminei a parte, aí eu cheguei com esse suplemento. Ele usou também um exemplar da família 35, mas ele escrevia de forma relaxada, mas ele errava a grafia, erros estúpidos assim. Eu fiquei zangado com o copista. Eu queria mandá-lo para o inferno. Quer dizer, eu fiquei curioso comigo mesmo, a minha reação emocional. Que eu vinha com o resto, que era tão bom, eu amando, gostando. Aí, de repente, esse suplemento relaxadamente, aí eu fiquei assim, eu queria matar o sujeito. Então, por isso que eu digo, você não aguenta, você emocionalmente não aguenta usar uma coisa com 2 erros por verso, ou mesmo 1 erro por verso. Então, você fica, não dá. Você emocionalmente não consegue. Então, é por isso que esses manuscritos sobreviveram, até mesmo o Codex Aleph, Codex B, Codex C, Codex tal. Por que sobreviveram? Ninguém quis usar. Então, de qualidade tão lamentável, ninguém quis usar, por isso que sobreviveram. Eu já acabei com, sei lá, 6 Bíblias na minha vida. Você usa um livro, você acaba com ele. Não tem jeito. Então, se você tem manuscrito com 1.600 anos, é porque ninguém usou. Codex B não tem filho, Codex Aleph não tem filho. Por que não? Ninguém quis copiar. Para que jogar fora um bom, caro pergaminho? Mas eu não quero judiar do senhor, já batemos 1 hora de live. Vamos deixar isso para a próxima live, o senhor comentar sobre cada manuscrito, sobre cada erro. Não dá para comentar sobre cada erro, mas dá para falar sobre os erros gerais, o que contém, quando foi descoberto, né? Seria legal a gente falar sobre isso. E eu gostaria de finalizar a live pedindo para as pessoas se inscreverem no canal do Ilbur. Quem quiser se inscrever no canal dele, o link está na descrição do meu vídeo. Quem quiser entrar no site dele para baixar os PDFs dos livros em português e inglês, tá na descrição também, que é o prant.org. Wilbur, muito obrigado por você vir aqui todo mês a contribuir com o seu conhecimento, com a sua experiência, e me sinto honrado pela presença do senhor. Deus abençoe. Até o próximo ano, né? Até o próximo ano. E lá eu já vou ter 30 anos, porque eu faço aniversário dia 1º de janeiro, né? Ok, Deus abençoe. Tchau. Tchau.